Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos. Estamos aqui fazendo pré-aula nessa série falando sobre família. Foi o assunto que a nossa tão amada editora Betel preparou para falarmos nesse primeiro trimestre do ano de 2024. E hoje chegamos aqui na lição de número 7, onde iremos tratar sobre esse tema: família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Assunto de extrema importância, muito relevante, pertinente, oportuno, irmãos, para a nossa época, a época que nós aqui no século XXI estamos peregrinando como Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: eu vos escrevi em paz porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi mancebos porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 14. A verdade aplicada nos diz assim, irmãos: é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento. Observe, irmãos, que as ferramentas tecnológicas são de grande ajuda para nós também como igreja. Sabendo usar, o alcance das redes sociais é muito vasto e é um meio precioso para se proclamar as boas novas do reino, o evangelho, a palavra de salvação, a boa notícia de salvação. Então, a tecnologia e as redes sociais, elas não são mal nelas mesmo. O problema está no mau uso. Existe hoje, por exemplo, as igrejas que estão bem à frente do nosso tempo, têm uma visão muito vasta, que estão filmando e compartilhando seus cultos, irmãos. Culto da escola bíblica dominical, culto de doutrina, os cultos que nós temos semanais, também no domingo à noite, até a ceia do Senhor. E é precioso, irmãos, porque muitos, irmãos, milhares de pessoas tomam conhecimento das nossas doutrinas, respaldada, calcada, embasada e bem fundamentada na Bíblia Sagrada. Pessoas que de outra maneira não teriam acesso, mas por esse entendimento tão sábio de algumas igrejas, estão tomando conhecimento, tendo acesso, irmãos, a verdades preciosas da nossa fé cristã. Então, as redes sociais e a tecnologia não são o mal nela mesmo. Precisa ser usado para a glória de Deus. Aqui nós temos um canal. A minha finalidade aqui é deixar um registro para os meus filhos e também para os meus, querendo bom Deus, meus futuros netos, e compartilhar da palavra do nosso Deus com os meus irmãos, deixando aqui a minha contribuição. E o alcance aqui é absurdo, irmãos. Um canal que temos aqui um pouco mais de 6 meses, é absurdo o alcance do canal. Então, é precioso o avanço tecnológico e saber como usar as redes sociais para a glória de Deus. E eu estimulo você, meu irmão, minha irmã, a compartilhar da palavra de Deus também nas redes sociais.
Claro que nós estamos para um aperfeiçoamento dos nossos irmãos em Cristo, ensinando, pregando também dentro do templo. Estamos também, domingo após domingo, na escola bíblica dominical, ensinando dentro do templo, mas paralelo, irmãos, a essa verdade que é muito importante, estarmos ali na igreja, louvando o nosso Deus junto com os nossos irmãos, cultuando o nosso Deus. Aqui temos também, no avanço tecnológico, uma ferramenta para nós também compartilharmos da verdade, da palavra do nosso Deus. Então, é preciso usar as ferramentas tecnológicas como? Com discernimento, com sabedoria, com entendimento. E será, sendo usada com entendimento, com sabedoria, será uma bênção. Com discernimento, com equilíbrio e critério. Procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos, como já tenho falado. O objetivo da lição são 3. Primeiro, mostrar que a era digital muda a rotina da família, e aí devemos ter, esse cuidado nesse aspecto. Vamos falar muito sobre essa verdade. Segundo objetivo, falar sobre a iniquidade e a tecnologia também, Vamos falar como que o pecado ele pode adentrar os nossos lares e fazer um estrago por intermédio da tecnologia quando não se sabe usar com entendimento, com discernimento, e também explicar os cuidados da família com os idosos. Nós vamos falar muito aqui de princípios bíblicos estabelecidos que jamais devem ser removidos, de como nós devemos lidar com os nossos amados parentes, o nosso pai, nossa mãe, nossos avós, quando eles estiverem numa idade que requer muitos cuidados, e como nós cristãos devemos então nos posicionar quando essa época chegar. Texto de referência que o nosso professor aqui, nosso comentarista, ele usa aqui para calcar o assunto que vamos tratar, é Levítico, capítulo 19, versículo 32, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Assim nos diz o texto sagrado. Diante das cães te levantarás. A cães aqui, irmãos, é cabelo branco. Então está fazendo referência a pessoas idosas, Diante das cães te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, nós que tememos a Deus, que o reverenciamos, veneramos, respeitamos o nosso Deus e também o amamos, observe que o temor aqui, irmãos, não é o medo do nosso Deus. Como teremos medo de um Deus o qual nós o amamos? E o amamos porque ele nos amou primeiro, porque ele nos amou com amor eterno. Então, o amor expulsa para longe de nós esse sentimento de medo do nosso Deus. A base do nosso relacionamento com o nosso Deus é o amor e não o medo. Nós nos relacionamos com o nosso Deus e tememos a Ele porque o amamos, o reverenciamos, o veneramos, porque nós reconhecemos tudo aquilo que Ele já fez por nós através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando tememos a Deus, quando o reverenciamos, o respeitamos e o amamos, nós honramos a face do idoso. Nos levantar diante das cães, dos cabelos brancos, fala de respeitá-los, irmãos. Não é tão somente quando um idoso vier falar conosco, nós nos posicionarmos de pé. Muito mais que isso, irmãos. É respeitá-lo, cuidar dos idosos, protegê-los. Então, fala muito mais
do que simplesmente se posicionar de pé. Nós vamos falar no decorrer da lição, no tópico 3, a respeito desses cuidados que os idosos precisam ter. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo aqui não é o cosmos, irmãos. Nós que viemos da natureza, observe que nós fomos formados do pó da terra e soprou Deus dentro do nosso papai Adão fôlego de vida. E Adão veio a ser a alma vivente. Então nós, seres humanos, filhos de Adão, todos nós, seres humanos, viemos da natureza, do pó da terra. Fomos feitos por Deus e o elemento que o nosso Deus usou foi o pó da terra. Então nós que viemos da natureza precisamos prezar pela natureza. Então, não ameis o mundo não é o cosmos, pelo contrário. A criação, a vegetação, os animais, os peixes, as aves, tudo isso deve ser objeto do nosso amor e do nosso cuidado. Nós devemos cuidar da natureza e preservar a natureza. O cristão genuíno, autêntico e verdadeiro preserva a natureza, tem o cuidado da natureza, entendendo que o nosso amado Deus nos formou do pó da terra. Então, nós fomos criados, tirados da natureza. O que ele está dizendo aqui com não ameis o mundo não ameis esse sistema corrompido, doentio, que são esse sistema inimigo de Deus. Desprezam a Deus, zombam de Deus, da palavra de Deus. Nós não podemos ter esse sistema como nosso padrão, nosso referencial. A nossa lei é o rolo sagrado. A nossa lei é as sagradas letras. Nós somos governados e norteados pela palavra do nosso Deus e não por essa sociedade, como eu já falei, doentia e corrompida. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós, então, devemos obedecer o nosso Deus, trabalhar para cumprir a sua lei, a sua verdade, o seu querer, o seu desejo, o desejo do nosso Deus para a nossa vida, cada um de nós como cristão. O justo não é desamparado, Salmo 37, versículo 25. Nós que fomos justificados pelo nosso Deus, a justiça de Cristo nos foi imputada quando cremos em Cristo de todo o coração. O próprio Deus nos declarou justo quando a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos foi imputada. Nós contamos com um Deus que é o Deus vivo, todo-poderoso, o grande eu sou, o eterno. E Ele é o nosso paladino, Ele é o nosso defensor corajoso. E o nosso Deus nunca, irmãos, jamais irá nos decepcionar. Eu abracei a causa do cristianismo com aproximadamente 21 anos, tenho 48, e eu posso lhe afirmar, e muitos cristãos, milhões que somos hoje espalhados na face da terra, pode afirmar o mesmo, com toda a convicção, que o nosso Deus nunca vai nos decepcionar, Ele vai nos corrigir,
Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos provar e Ele vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Ensina-nos a contar os nossos dias com sabedoria. Salmo 90, versículo 12. Precisamos, irmãos, nós como cristão, a igreja, estou falando para nós, a igreja, você minha irmã, você meu irmão, eu, precisamos nos conduzir nessa vida com sabedoria, pedir a Deus entendimento, conhecimento para saber entrar e sair, agir de forma cautelada e não leviana, mas com prudência, sabendo, irmãos, que a lei da semeadura é uma lei vigente, não caducou, não tornou-se obsoleta. Aquilo que nós semearmos, iremos colher. Os filhos dos filhos são alegria para os avós, Provérbio capítulo 17, versículo 6. Os netos trazem grande alegria e regozijo para os seus avós. Deus sustenta os seus servos, Isaías, capítulo 46, versículo 4. Podemos contar com a provisão, irmãos, com o suprimento do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é o Deus provedor do seu povo. Ele intervém na história para nos abençoar em fração de segundo. Ele muda todo o quadro da nossa vida para a glória dele, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Somos tentados pela nossa concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Deus não nos tenta, irmãos. Deus nos prova para o nosso fortalecimento, para o nosso amadurecimento. Quando somos tentados pelo diabo ou pela nossa própria concupiscência. Então precisamos estar vigilante e acautelado e não darmos brecha, mas estarmos na brecha, estarmos na posição a qual Deus nos colocou. Devemos nos guardar da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27, irmãos. Precisamos entender que quando cremos e nos arrependemos, passamos pelo ato da regeneração, fomos inseridos ao corpo de Cristo, estamos em um processo de santificação. É o momento em que o fruto do Espírito, as suas características, vai amadurecendo dentro de nós, crescendo dentro de nós. E nós precisamos, então, irmãos, nos preservar da purificação. Santificação fala de separação do sistema desse mundo, separação do pecado e separação para Deus e para o serviço de Deus. Somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, porém, pecadores chamados arrependimento, e o nosso posicionamento com relação ao pecado é ódio ao pecado, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso amado Deus. Introdução. A presente lição, essa lição tem por finalidade oportuna, necessária reflexão sobre o uso das novas tecnologias, que é uma realidade, irmãos, veio para ficar. E a tendência é que a ciência se multiplique. E cada dia que passar, vai surgir um desenvolvimento ainda maior na tecnologia, e nós precisamos então refletir sobre como usá-las. Nós não podemos aí também nos tornar caduco, obsoleto, né? Nós cristãos não devemos ter uma visão míope, um cérebro tacanho, mas ao contrário, irmãos, precisamos entender a tecnologia e usá-la para a expansão do reino de Deus aqui na face da terra. E a relevância do acolhimento cuidadoso
Então precisamos refletir sobre o uso das novas tecnologias, a relevância, a importância do acolhimento cuidadoso com os idosos. Nessa lição também entenderemos, ficará claro, como nós que somos governados pela palavra do nosso Deus, devemos lidar com os idosos. São dois temas, tanto a tecnologia quanto o cuidado com os idosos, são temas que exigem dos discípulos de Cristo atenção, oração e discernimento, irmão. Saber como agir, como cada um de nós devemos nos proceder. E atitudes coerentes com os princípios bíblicos. A Bíblia é o nosso manual e nós somos governados pela palavra do nosso Deus, que é o nosso manual. Número 1, a era digital muda a rotina da família. Com a pós-modernidade, a época em que estamos vivendo, as mudanças tecnológicas, a globalização, a era digital chegou para ficar. E não tem mais volta, irmãos. Não tem mais volta. Cada dia aumenta a sua sofisticação e tecnologia de ponta. A inteligência artificial, por exemplo, as máquinas, os robôs programados para interagir com os seres humanos. Então, todo esse avanço tecnológico, ele veio para ficar. A cada dia, essa tecnologia vai passar por um desenvolvimento, assim como muito da tecnologia hoje nos causa surpresa, nos deixa boquiaberto, assim, nossa, como que isso é possível? Nós que vivemos aí na década de 70 para cá, quanto avanço tecnológico, irmãos. Naquela época não pensávamos aí em celular, nos moldes que temos hoje, a internet e muitos outros avanços tecnológicos. E a tendência é que daqui do século XXI, aqui no ano de 2024, o qual estamos agora, para frente, isso só desenvolva. E cabe a nós, irmãos cristãos, como igreja, entender esse avanço e acompanhá-lo e usá-lo para benefício nosso, tá? Usá-lo para benefício nosso. No final dos tempos, a ciência se multiplicará. A palavra de Deus já dizia isso, lá no livro do profeta Daniel. Olha quanto tempo tem, irmãos, essa verdade dita. Quanto tempo tem? Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. E é o que está acontecendo, a multiplicação da ciência, do conhecimento. E nós precisamos avançar, como igreja militante que somos, atuante, avançar e usar essas ferramentas para pregar o evangelho, compartilhar da boa notícia de salvação, do plano de salvação, qual Deus elaborou antes da fundação do mundo e na plenitude dos tempos, pois Ele mesmo, o próprio Deus, em execução. Proclamar as boas novas do reino e expandir o reino de Deus aqui na terra. Alguns benefícios da tecnologia. Então, a tecnologia nos traz alguns benefícios, sabendo como usar. Você se comunica mais rápido, há uma comunicação de bate-pronto, irmãos. Eu me lembro, alguns dos irmãos, e tem aproximadamente a minha idade, nós nos lembramos que enviávamos uma carta, e a carta chegava com 20 dias, um mês, às vezes levava até mais tempo para chegar. Hoje em dia, irmãos, existe uma rapidez absurda na comunicação. Nós estamos aqui, uma pessoa está em outro estado, está em outro país e de imediato, em tempo real, a pessoa
está nos ouvindo, nós estamos comunicando, expressando o que desejamos falar, a pessoa também conosco, e o avanço é absurdo. Então hoje temos esse benefício, irmãos, da tecnologia. Qual? A comunicação rápida. Você se comunica mais rápido e segue os passos dos familiares online. Nosso familiar, um filho nosso, um neto, né, um parente está viajando e nós estamos com ele através da tecnologia, conversando, e ele vai nos mostrando onde está, como está, se há uma necessidade naquele momento ali, de uma necessidade de um dinheiro, uma necessidade financeira, há como de imediato, irmãos, transferir um dinheiro via Pix. Olha, coisas absurdas que em outra época achávamos absurdo, que pensava até que nunca seria possível, hoje é possível, e esse avanço, irmãos, não vai estacar. Esse avanço tecnológico, ele vai tomar forma a cada dia de novas tecnologias, e nós precisamos estar atentos e acompanhar e fazer uso desse mecanismo e fazer um bom uso. Você encontra parentes e amigos que há muito tempo não se via. Às vezes estamos na rede, ou no Instagram, ou estamos aqui no YouTube fazendo uma pesquisa também no Google, e lá está, né, algum parente nosso que não víamos há muito tempo, e aí tem como fazer um contato. É algo extraordinário, irmãos, muito benéfico. Qualquer coisa que aconteça, você tem socorro emergencial e rápido também. Uma necessidade, como eu falei, necessidade financeira ou alguma outra necessidade, e nós temos de bate-pronto um socorro, né? Podemos fazer contato, uma rapidez absurda. Quando os familiares viajam, por exemplo, parece que estamos perto, porque temos contato permanente, além de receber vídeos e fotos instantâneas, irmãos, em tempo real. Ajuda e auxilia nas pesquisas do campo do aprendizado e do conhecimento em geral. Claro que devemos ter cuidado, porque existe muita informação que não são verdadeiras. Porém, tendo os cuidados, irmãos, uma gama de informação, uma vastidão de boas informações, ensinamento, aulas gratuitas, irmãos, cursos, alguns gratuitos ou com um valor insignificante até disponível. Então, há essa facilidade, né, da pesquisa. Ajuda na palavra amiga de consolo e conforto nos momentos de angústia e aflições. Também uma pessoa está passando por um momento difícil, está lá sozinha, e nós podemos então, né, levar consolo, refrigério e calmaria para aquele coração aflito. Isso tudo no momento ali que a pessoa está passando por aquela situação de dificuldade. Ajuda na palavra amiga de consolo, conforto nos momentos de angústia e aflições. Auxilia também, como já tenho falado, na pregação do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, irmãos, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, irmãos, é um auxílio à tecnologia para propagar a palavra de Deus, irmãos. Que Deus abençoe as igrejas que enxergam à frente do nosso tempo e não estacaram no tempo e têm usado as redes sociais para proclamar, para anunciar, difundir, disseminar as boas novas do reino, e que o nosso Deus também possa trazer clareza, entendimento, sabedoria para as igrejas que ainda não usam
a tecnologia para que então o quanto antes possa fazer uso dessa ferramenta preciosa para então compartilhar da palavra do nosso Deus. A tecnologia nos auxilia a alcançar esse propósito. Que propósito, irmão? Pregar a palavra de Deus a todos os moradores da face da terra. Porém, irmãos, a tecnologia, embora nos traga alguns benefícios, os quais nós já temos elencado, enumerado aqui, também percebemos alguns malefícios na tecnologia. E nós precisamos, como cristãos, como igreja, estar atento a esse malefício que tanto nos causa dano. E nós devemos estar acautelados. Precisamos ter discernimento sobre o que deve ser usado e o que deve ser ignorado, irmãos. Quando nós observarmos coisas na tecnologia, na internet, que são danosos, deletérios, nocivos, devem ser ignorados e devemos usar a oportunidade para orientar os nossos filhos e os nossos netos, conversar com a nossa nora, com o genro, com nossa esposa, com os nossos familiares, sobre os danos que a tecnologia também pode nos causar se nós não tivermos discernimento, entendimento e não soubermos o que realmente deve ser usado e o que deve ser ignorado. Estudos sobre os dependentes tecnológicos revelam a redução da atenção. Então, afeta quando se tem aí uma dependência pela tecnologia, um vício, causa problema na nossa atenção. Olha que problema sério, irmãos. Um ser humano que tem dificuldade de se concentrar, de concentração, aumento também do sedentarismo, causa problema no nosso corpo, físico, por passarmos muito tempo sentado ou deitado defronte de um celular ou de um computador, ao contrário de tomarmos tempo aí para fazer um esporte, fazer uma caminhada, ir numa academia, algo que é tão saudável para nós seres humanos e para nós cristãos também. Nós cristãos, aí falo de forma mais específica para você, minha irmã, meu irmão, para mim, para nós, a igreja, devemos cuidar do santuário que Deus habita, que somos nós, o templo do Espírito Santo. E esse cuidado passa por fazer esporte, ter uma boa alimentação equilibrada, ter cuidado com alimentos nocivos, danosos. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado porque dentre os malefícios que a tecnologia pode causar dependência tecnológica, vai prejudicar a nossa atenção, a nossa concentração, vai aumentar o sedentarismo, que vai encurtar a nossa vida, vai nos causar uma morte prematura, tá? Aumento de obesidade, só faz mal, irmãos. Perda de identidade e da autoestima, ter uma autoestima achatada, aumento de estresse e depressão. Então, esse é o lado maléfico do uso indevido da tecnologia. Perda do sono também, insônia, e aí vem a necessidade, de se encher de remédio para dormir. Dificuldade no relacionamento presencial, tem um costume de falar à distância, e quando vai se comunicar presencialmente, no mano a mano, no tete a tete, tem dificuldade, inibição ao falar em público, coisa que nós,
cristãos precisamos estar constantemente falar em público, dando aula, pregando, dirigindo culto, né? Cultuando o nosso Deus, adorando, louvando, afeta também. Passamos a ter dificuldade de falar em público. A falta de contato com as pessoas de forma presencial é uma perda de relacionamento mais afetivo. Começamos a nos isolar das pessoas, né? E é um problema, porque nós não fomos feitos para levar uma vida eremita, isolada, no cume do outeiro, e perde esse contato humano, né? Com a pessoa que é tão importante, irmão, para nós, que não nos passam mais o calor humano. Perdemos o valor do calor humano, o que é tão importante, irmão, nos reunir, trocar ideia, apertar a mão, abraçar. Isso é de extrema importância para nós. Nós fazemos parte da sociedade, precisamos estar nós inseridos na sociedade. Isso fala de conversar, conhecer pessoas diferentes, fazer boas amizades. As redes sociais aproximam as pessoas que estão longe. Aproximam as pessoas que estão longe? Sim. Porém, distanciam também as que estão perto e é danoso. É um problema. Pode acontecer de estar a família dentro do mesmo espaço geográfico e cada um com seu celular, e não, a despeito de estar próximo, bem perto, está cada um longe, distante, e nós devemos ter cuidado com esses malefícios que a tecnologia também traz. Quando se passa muitas horas nas redes sociais ou na internet, vira vício. A pessoa fica dependente, escravizada. Então também pode nos escravizar e criar uma dependência, um vício, né, das redes sociais, o que vai nos trazer males terríveis, irmãos, principalmente para nós que precisamos tomar tempo para a oração, para estar a sós com o nosso Deus, orando, no lugar secreto da doce oração. Precisamos tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado e estudá-lo de forma sistemática, em ordem. Precisamos tomar tempo para jejuar. Precisamos tomar tempo para aconselhar vidas, pessoas que porventura estão passando por momentos difíceis. E como faremos dessa forma se estamos viciados, irmãos, dependentes, escravos da tecnologia? Então nós precisamos ter muito cuidado e ter cuidado com as nossas crianças, né? Orientar as nossas crianças e vigiar cada papai, cada mamãe, seus próprios filhos de perto. Observe que esse ensinamento, irmãos, a igreja nos ajuda nesses ensinamentos, mas parte de dentro da nossa própria casa, irmãos, de cada um de nós. A primeira escola, a primeira igreja que os nossos filhos terão é o nosso lar. Então, precisamos nós, como aí os primeiros líderes que os nossos filhos terão contato, orientá-los. E a igreja, então, é um segmento, né? Vem como uma ajuda para não sobrecarregar a igreja, sobrecarregar os nossos líderes. Eles também vão nos ajudar, mas nós precisamos cuidar dos nossos, dentro do nosso lar, para que então os nossos filhos não passem aí horas e horas diante das redes sociais, da internet, e isso venha causar danos a eles, irmãos, tornar algo vicioso, uma dependência que escraviza. Há coisas lícitas, não é errado nós usarmos a tecnologia, as redes sociais, até para o trabalho também, né? Trabalho mesmo, secular, para faculdade, estudo secular mesmo.
Então, são coisas lícitas, mas que não convém fazer, nem se deixar ser dominado por elas, por causas que não, por não edificarem. Então, irmãos, nós podemos e devemos fazer uso da tecnologia e das redes sociais, com certeza, como já tenho falado no princípio, são ferramentas preciosíssimas disponíveis para nós cristãos. Porém, devemos dosar como iremos usar a tecnologia e as redes sociais. Outros perigos ainda. A tecnologia, você estará em contato com grupos de extermínio, olha que coisa terrível, irmãos, pelas redes sociais, grupos de terroristas, grupos suicidas, grupo de anarquistas e de baderneiros, e também grupos de pedófilos, irmão. E algumas vezes, irmãos, nem tomaremos conhecimento que estamos falando com tais pessoas. Então, estejamos, irmãos, acautelados. O cristão é simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Devemos ter muito cuidado. Jogos violentos também, que mexem com a cabeça dos internautas, principalmente a cabecinha das crianças e dos adolescentes, que ainda estão em formação, irmãos. As nossas crianças e os nossos adolescentes são um livro de páginas em branco. E se nós não escrevermos aquilo que é bom, alguém vai escrever. E olha aí o que poderão escrever em nossos filhos, ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos. Então, irmãos, não passe essa grande responsabilidade, que é um privilégio nosso e uma honra nossa, para outros, irmãos, que nós nem conhecemos, para que não tenhamos aí jovens, homens e mulheres, pessoas doentias, pessoas com sérios problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas em todas as áreas da vida, e por culpa nossa. E depois vamos culpar o diabo, falar que foi ele. E nesse contexto, nesse cenário qual estamos tratando, não foi o adversário das nossas almas, mas foi uma falta de cautela, vigilância nossa como igreja, como cristão. Desenhos com mensagens subliminares, e essas mensagens, irmãos, muitas vezes nós adultos nem a entendemos, porque são preparados para mexer com as nossas crianças e estragá-las. Não estamos dizendo aqui, claro que não, porque o rolo sagrado, as sagradas letras, nos dá sabedoria em todas as áreas da nossa vida como cristão. Não estamos dizendo que todo desenho é nocivo. Existem desenhos maravilhosos, irmãos, que trazem ensinamento, questões preciosas para os nossos filhos. Porém, devemos ter cuidado, irmãos. Devemos estar atentos. Desenhos com mensagens subliminares captadas no subconsciente do cérebro humano e que às vezes, reitero, para uma fixação da verdade, foge de nós adultos, porque foi elaborado, irmãos, para ser entendido pelas crianças e estragar as nossas crianças. Devemos estar atentos. A nossa luta não é contra carne e sangue, meus irmãos, igreja amada. Nossa luta não é contra pessoas, seres humanos. A nossa luta é contra os principados, é na esfera espiritual, contra as potestades, o príncipe da potestade do ar, o diabo. E ele vai usar como instrumento dele, irmãos, a tecnologia também, que não é um mal em si, irmãos. Por favor, como já tenho falado,
E vou continuar reiterando para uma fixação da verdade. Não é um mal em si a tecnologia, o avanço científico. Pelo contrário, quantos bem tem nos feito, nos trazido. Coisas maravilhosas, já temos falado de algumas, vamos falar ainda de outras. Porém, o príncipe das trevas tem feito uso da tecnologia, da ciência, para espalhar suas ideias. O diabo quer destruir a humanidade. Ele quer destruir a sociedade, irmãos. E ele mira nas famílias. Ele quer destruir o ser humano. A sociedade é composta por família e ele mira a família, os nossos filhos, as nossas crianças. E devemos, então, orientar as nossas crianças biblicamente. Muita orientação. Em algum momento, vamos afrouxar um pouquinho a corda. Em algum momento, vamos puxar um pouco a corda. Devemos ter flexibilidade. Em alguns momentos, vamos dizer não também. E seremos radicais. Criança precisa ter limite, irmãos. E precisamos, então, ter sabedoria, buscar entendimento da parte do nosso Deus para saber como agir. Então, a nossa luta é na esfera espiritual contra os poderes deste mundo tenebroso, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 12. O perigo da compra de objetos ou aparelhos pela internet também, onde as empresas são fantasma e dão promoções e as pessoas, no afã, no afobamento de conseguirem aquilo que elas mais queriam, investem em consórcio, planos de viagem, equipamentos, e são verdadeira cilada para atraírem uns incautos, os inocentes. Existe muitas promoções que são feitas, irmãos, na internet, anúncio de cursos, cobrando valor baixo, também o anúncio de viagens para lugares muito lindos, muito belos, pontos turísticos, que na verdade são um engano, um engodo, são alguns estelionatários, irmãos, para poder, uma vez nós fazermos um Pix, pagar um carnê, depois tomarmos conhecimento que fomos passados para trás, anúncio de venda de automóvel, de imóvel também. Então, sejamos prudentes, acautelados, busquemos nos informar sobre essas empresas, sobre quem está fazendo os anúncios, irmãos, para depois aí não, por falta de prudência, perdermos dinheiro, nos aborrecermos, entrarmos em problemas que poderiam ser evitados. A tecnologia e a iniquidade também, irmãos, tem esse perigo. A iniquidade no grego, anômia, significa uma condição daquele que não cumpre a lei, que transgride a lei. No português, por exemplo, temos o caráter daquilo ou daquele que é iníquo, alguém injusto, que é contrário à equidade, é contrário à justiça. O próprio Jesus chamou a atenção sobre o assunto. A tecnologia é uma ferramenta formidável. Quero reiterar isso aqui, irmãos. A tecnologia, o avanço científico é uma ferramenta formidável. Só que não sabemos utilizá-la ou tirar proveito dela no dia a dia. Esse é o problema. O que acaba trazendo mais malefício do que benefício. Mas nós podemos, irmãos, usá-la sabendo como usar. E pela tecnologia entra também o pecado, a imoralidade, a iniquidade, irmãos, em nossas vidas. Observe que o diabo, irmãos, nosso adversário, ele muda as estratégias. Mas desistir de nos levar à queda, ele nunca vai desistir. Devemos ter cuidado, irmãos, com a imoralidade que pode querer nos acometer.
nossa esposa e os esposos, né? Os esposos, as esposas, os cônjuges precisam ter os celulares desbloqueados para a esposa precisa ter o acesso, a esposa precisa ter o acesso ao celular do marido, o marido precisa ter acesso ao celular da esposa. Essa coisa de colocar senha, pode até ser colocada uma senha a nível de proteção para que outras pessoas não peguem nosso celular. Tem aplicativo de banco, tem aplicativo dos nossos cartões. Então, nesse sentido, sim, mas a nossa esposa, a esposa e o esposo precisa ter acesso liberado, irmãos. Não pode haver segredo aí entre o casal, o casado. Não tem motivo para que tenha senha e um não possa pegar o celular do outro e ver as mensagens. Então, nós precisamos ter esses cuidados. Os embaraços, os pecados nos rodeiam e devemos ter cuidado. Em algumas vezes, irmãos, devemos fazer como José fez naquele episódio lá, quando ele estava dentro daquele palácio ali, era servindo lá Potifar, servo de Faraó, e ele ali em dado momento ele fugiu, ele correu, né? Porque a mulher queria estar com ele, coabitar com ele. Em alguns momentos nós devemos fugir, irmãos, correr e não ficar. Então nós vemos aqui na tecnologia que a iniquidade ela entra também por esse meio, os embaraços, os pecados nos rodeiam. A vigilância deve ser a marca registrada nossa, irmão, como cristão. Um simples vacilo pode nos custar a fé, nos levar à queda, a vida espiritual e por tudo a perder, irmãos. Aquilo que levamos anos, décadas, irmãos, para construir, vir a pique, ser derribado em fração de segundo por falta de uma cautela. Há um grande perigo de cedermos à tentação e cairmos em pecado. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne, irmãos, com seus desejos, precisam ser subjugados. Precisamos andar em espírito. E andar em espírito fala, irmãos, de fugirmos da aparência do mal, termos prudência, vigiar. Não brinque com o pecado. Não devemos fazer bilu-bilu com o pecado, irmãos, porque nós iremos cair e devemos ter cautela. O pecado não compensa. Devemos viver de tal forma a agradar o nosso Deus diariamente e nos preocuparmos com o que Deus se preocupa. Ao contrário de alguns amigos nossos que formula doutrinas humanas para cumpri-las como se isso agradasse a Deus, devemos cumprir a lei de Deus. Devemos nos preocupar com o que o nosso Deus se preocupa e não sermos um fariseu hipócrita, ignorante, com um zelo sem entendimento, com um fanatismo desprovido de espiritualidade, com falsa aparência de espiritualidade, mas sem nenhuma espiritualidade. Necessário se faz estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. É toda, irmãos, a armadura de Deus. Não apenas de algumas partes, mas todas a armadura de Deus, toda. Pois assim todas as áreas da vida estarão protegidas contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele não está ali como ao nosso derredor, como um leão sem dente, irmãos. Ele é perigoso e ele quer nos derrotar. Ele quer ver a nossa ruína, a sua ruína, minha irmã, meu irmão, a minha ruína, a ruína de nós cristãos. Não foi um diabo, um leão sem dente que derribou o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva lá dentro do jardim. Não foi um leão sem dente que depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter sido conduzido pelo Espírito de Deus até o deserto,
Ele foi lá e tentou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por 40 dias naquele deserto. Não foi um leão sem dente, irmãos, que tentou o nosso Senhor. Não foi um leão sem dente que quis cirandar Pedro e levou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo rogar a Deus Pai por Pedro, senão Pedro não resistiria. Então, fiquemos acautelados, irmãos, e fujamos da aparência do mal. Tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazer e distrações também. A vontade de Deus é a nossa santificação. Que vivamos, irmãos, em santificação. Essa deve ser a nossa preocupação. Sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós que fomos alcançados pela graça de Deus, ferido pela mensagem do Evangelho, boa notícia de salvação, temos prazer em obedecer ao nosso Deus, irmãos. Se vivemos no pecado é porque nunca fomos alcançados pela graça de Deus. Se temos prazer em viver no pecado é porque o Evangelho nunca nos alcançou e nunca nos feriu. Porque nós, irmãos, que fomos alcançados pelo precioso Evangelho, pelo plano de salvação elaborado por Deus e colocado por Ele em execução, nós que fomos alcançados pela graça, fomos arrancados das trevas, irmãos, para viver em novidade de vida e temos prazer em uma vida de santificação, em agradar o nosso Deus diariamente. A sensualidade, a pornografia que adentra pelos meios tecnológicos da internet, o sexo virtual, irmãos. A palavra de Deus nos orienta que se nós atentarmos numa mulher para a cobiçar, já cometemos adultério com ela. Então, irmãos, devemos ter cuidado com a pornografia, com o sexo virtual. Tudo é altamente viciante, irmãos, e coloca as pessoas dependentes, irmãos. Nós devemos fugir de tudo isso, irmão, porque isso sim desagrada o nosso Deus, irmãos, e não como um fariseu hipócrita, doentio, com uma mente doente, coar um mosquito. Aquilo que Deus não se importa, nós nos importarmos e cumprir aquilo que Deus não está nem aí e engolirmos um camelo, aquilo que realmente entristece o nosso Deus, nós praticarmos, irmãos, de forma oculta, debaixo dos panos. Então, devemos ter cuidado com o pecado da pornografia, sexo virtual, porque essas coisas sim são coisas que o nosso Deus se preocupa que tenhamos cuidado e devemos também ter cuidado, sendo a nossa preocupação, nós como cristãos, nós como igreja. Pessoas estranhas que seduzem os incautos, os despreparados, os inocentes, causando um estrago difícil de correção. Irmãos, estragos que trazem consequências que às vezes são irreversíveis, irmãos. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com essas práticas pecaminosas. As pessoas usam perfis falsos, levam muitos a confiar em pessoas que nunca viram e nunca sabem nem quem são. Meu irmão, devemos estar acautelados. A iniquidade entra em casa pela porta da sala. O relativismo cultural, onde diz o relativismo que não existe verdade absoluta, mas ensina de forma equivocada que a verdade é relativizada e cada um tem a sua própria verdade e deve segui-la. Meu irmão, estou falando para nós, doutrina para a igreja, para você, minha irmã, você, meu irmão, para mim. Aqui está a nossa lei, a nossa verdade absoluta, o rolo sagrado, a palavra do nosso Deus.
estudemos, assimilando a sua verdade, irmãos, e coloquemos as suas verdades em prática. Todo conhecimento não é um fim nele mesmo, mas tem por escopo, por alvo, a nos levar a praticar, irmãos, nos levar a tornar tudo que estudamos em realidade em nossa própria vida. Temos aqui o problema do relativismo cultural, um desafio para o cristão, porque hoje em dia tudo está sendo considerado normal por muitos. Pode tudo, isso não tem problema, né? Isso pode ser feito. E não, irmãos, não deve ser nossa prática, não deve ser nosso posicionamento, irmãos. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado, e o pecado nos afasta do nosso Deus, que é puro, que é santo, e deseja, irmãos, que vivemos, cada um de nós possamos viver e praticar a sua preciosa palavra. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Não podemos tomar forma, irmãos, desse sistema doentio e corrompido, mas devemos ser amoldados pelo olheiro que é o nosso Deus. E Ele usa a sua bendita e preciosa palavra para nos dar forma. A Bíblia é sagrada, irmãos. Devemos ser norteados e governados pela forma da nossa palavra, a palavra do nosso Deus para nós, que é o nosso manual. A velocidade das informações e transformações tem tirado o sossego de muita gente, não pelas coisas boas que apresentam, mas pelo uso inadequado e fora dos princípios e padrões bíblicos. Muita informação de forma rápida, irmãos. Informações boas também, mas informações incorretas, não bíblicas, informações nocivas. Então, devemos, como os crentes bereanos, irmãos, devemos analisar tudo, avaliar tudo, à luz do nosso aferidor, da nossa regra de fé e prática, da nossa bússola, e reter somente aquilo que for bom, benéfico para nós, tanto dos pais quanto dos filhos. Os segredos entre os casais nas redes sociais geram desconfiança, as senhas, os bloqueios dos aparelhos, como nós temos falado, entre os cônjuges, não pode ser uma coisa normal, irmãos, bloquear aparelho. O aparelho está bloqueado para minha esposa, da minha esposa bloqueado para mim. Claro que nós devemos ter um relacionamento de confiança estabelecido entre nós, não é isso que eu estou falando, mas, irmãos, devemos agir de forma, na nossa cumplicidade, irmãos, como casal, como foi ali constatado pelo nosso papai Adão, depois de o próprio Deus ter trazido a sua esposa para ele, fazendo a união assim do nosso papai Adão com a nossa mamãe Eva. Adão, então, ele usou essa expressão: essa agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, irmãos, precisa haver uma cumplicidade, irmãos. A vergonha entre o casal vem depois da queda, mas antes não havia vergonha. O que havia era cumplicidade entre o casal, e devemos agir dessa forma, irmãos. Não temos nada a esconder da nossa esposa, esposa do marido. O vício nas redes sociais, a falta de discrição e as postagens vulgares são prejudiciais, desqualificam os cônjuges. Não temos que expor as nossas intimidades nas redes sociais. Devemos ter cautela, irmãos, ser discreto. As nossas intimidades são para nós mesmos, dentro do casal. O que acontece no nosso lar fica dentro do nosso lar. Nós devemos ter maturidade, irmãos, para entender o que pode ser postado e o que não pode ser postado. Não exponha o seu cônjuge, nem a sua família nas redes sociais. Alguns segredos pertencem ao casal, à família, não pode ser publicado. Devemos nos abster de toda espécie do mal e também da sua aparência. Chegamos aqui no tópico 3, irmãos, e
um assunto também de extrema importância, junto ao assunto da tecnologia, do avanço científico, que é o nosso dever com a terceira idade, irmãos, com os idosos que tanto contribuíram para nós estarmos aqui e também tanto contribuíram, irmãos, para o nosso país, pagando os impostos e ainda contribuem, irmãos. São considerados terceira idade todos aqueles que completam 60 anos. A expectativa de vida vem subindo a cada ano. Qualidade de vida depende da situação socioeconômica de cada família. Precisamos entender que a velhice não é sinônimo de caduquice, nem de utilidade. Precisamos, então, nós, irmãos, trazendo esclarecimento para os nossos parentes que já estão na terceira idade, já passaram da idade de 60 anos, sobre manter uma qualidade de vida, uma caminhada devagarzinho, né? Por ele já estar nessa idade mais avançada, fazer um esporte leve, fazer uma fisioterapia, cuidado com a alimentação, tudo isso deve ser compartilhado e conversado com os nossos parentes que já têm uma certa idade, a importância da leitura, uma leitura saudável, de ver um bom filme, ir a uma peça teatral, tudo isso, irmãos, contribui na vida de uma pessoa da terceira idade, ouvir uma boa música, uma música clássica, uma música saudável, é importante também para pessoas nessa idade. Precisamos entender que a velhice, e isso deve ser passado para eles também, não é sinônimo de caduquice, nem de inutilidade, para que eles não tenham a sua autoestima achatada, mas precisamos elevar a autoestima de pessoas que estão aí na terceira idade, já passaram dos 60 anos, para que fique claro para eles, irmãos, que podem fazer muito ainda para o nosso Deus, falando aqui com nós cristãos, né, que cremos em Cristo de todo o coração. Muito pode ser feito ainda, irmãos. Deram uma grande contribuição, mas podem ainda e devem contribuir muito ainda, irmãos. Claro, respeitando os seus limites, né? Mas precisamos, irmãos, levantar a autoestima das pessoas que já têm mais de 60 anos. Na velhice ainda darão frutos, irmãos. Podem, devem dar ainda muitos frutos. Serão viçosos e florescentes, como nos fala Salmo 92, versículo 14, Provérbios também, capítulo 16, versículo 31. Precisamos também compreender a família em relação aos idosos, esse relacionamento, como se relacionar com eles. Precisa entender que os idosos, a família, viverem em outra geração, onde os usos e costumes, tradições eram outros, irmãos. Então, é claro que nós hoje temos um jeito de nos vestir, alguns costumes mudaram, porque os costumes, ao contrário da doutrina, que é perene, ela permanece, a doutrina da palavra do nosso Deus, para nos unir, nos instruir, nos unificar. Na verdade, irmãos, os costumes, eles sofrem mudança com o tempo. E nós estamos em outro tempo, irmãos. E devemos, então, ter paciência para entender que eles viveram em uma época em que os usos, os costumes, as tradições eram outras e devemos respeitá-los também com seus costumes, né? Deixando claro que são costumes, claro que boa doutrina produz bons costumes, mas conversar com eles, né? Para que eles também não estejam chocados com os costumes atuais, porque
Existem bons costumes hoje também, como existiram bons costumes no passado. E em todos esses bons costumes também houveram lá os seus extremismos, né? Os seus exageros, resvalaram para alguns extremos, mas precisa ter um entendimento, nós cedermos um pouco em relação aos idosos, os idosos também cedendo um pouco, e nós temos a palavra do nosso Deus que nos dá sabedoria também no que toca aos costumes, e nós precisamos então ter esse equilíbrio, essa flexibilidade para entender que eles viveram uma outra geração e os costumes, as tradições, os usos eram outros. A velhice rouba também. Com a idade, irmãos, chega a falta de visão, de audição, a memória algumas vezes dá aquela fraquejada, o reflexo também não é o mesmo, a coordenação motora não é a mesma, as forças físicas, a beleza plástica também, né? Há uma mudança com o passar do tempo e precisamos respeitar o tempo dos idosos, irmãos. Não podemos exigir deles rapidez em fazer algumas coisas, porque não dá mais. E nós precisamos entender que se vivermos até lá, se tivermos essa honra, esse privilégio de chegarmos até os 60 anos, até os 70 anos, 80 anos, nós também teremos as mesmas limitações. Então, irmãos, assim como iremos desejar que tenham paciência conosco, nós também devemos ter paciência com as pessoas de mais idade agora, com os nossos pais, nossas mães, nossa mamãe, os nossos avós, com os parentes, com os vizinhos também que nos cercam, que já têm uma certa idade, e saber como lidar com eles, respeitando, irmãos, as limitações que ambos têm. Sempre, irmãos, nós como cristãos precisamos entender que devemos saber entrar e sair, nos comportar em todas as áreas, irmãos, em todas as complexidades que essa vida nos traz, saber como agir, irmãos. E para isso precisamos tomar tempo para debruçar sobre o nosso manual, a palavra de Deus, e aprender e tornar as suas verdades em algo vivencial na nossa própria vida. Alguns idosos também ainda possuem um excelente potencial também. Às vezes nós vemos que é preservado um potencial que poderá ser aproveitado. Quando acontece dessa forma, devemos aproveitar esse potencial para que os idosos também se sintam úteis e que possam também nos ajudar a seguir as suas orientações. Irmãos, quantas orientações sábias as pessoas da terceira idade têm a nos dar, e nós podemos amadurecer muito ouvindo as suas orientações. Alguns idosos ainda possuem um excelente potencial que poderá ser aproveitado, mas precisam de oportunidade. Vamos dar essa oportunidade, incentivos, vamos incentivar, irmãos, aqueles que já passaram dos 60 anos, vamos dar oportunidade, incentivá-los, irmãos, a continuar trabalhando, agindo, a serem úteis. Será uma bênção. Um cristão não abandona os seus familiares idosos, mas dá-lhes a devida atenção, orientá-los também, irmãos, a continuar sonhando, irmãos. O sonho é para nós, seres humanos que estamos vivos, nos estimula, irmãos, a fazer algo, estimulá-los também, a levá-los a ter projeto, planos, irmãos. Claro que nós queremos que a vontade de Deus se estabeleça antes da nossa, mas é importante, irmãos, fazermos plano e estimular os idosos a terem planos, sonhos, irmãos. Quem sabe alguns têm aí o desejo de fazer alguma viagem
conhecer alguns pontos turísticos ainda que, a despeito da idade avançada, ainda não conheceram, e nós podemos prover meios para que seja uma realidade na vida deles, né? Viajar junto com eles também e dar esse prazer aos nossos parentes, nossos amigos, né? Aqueles que estão próximos de nós, para que os sonhos que eles têm possam ser então aí realizados. A família deve ser a principal instituição, cuidar dos seus idosos. Não devemos, irmão, colocá-los em asilo, mas devemos ter cuidado por eles, irmãos. Só em caso muito extremo é que eles devem então ser conduzidos aí para o asilo, para algum tratamento também da medicina, mas nós devemos cuidar dos idosos que tanto fizeram por nós. O idoso precisa ser ouvido e se sentir importante, irmãos. Tomar tempo para conversar com os idosos, irmãos. Ouvi-los bastante e falar também com eles o que nós pensamos. Isso é de grande importância, irmão. Tomar tempo para se divertir com eles também, irmãos. Brincar com eles, sorrir junto, chorar também junto quando for necessário. Precisa ter um lar acolhedor. Os nossos lares precisam ser acolhedores. Compreensão dos próprios idosos, na visão dos idosos, irmãos, como eles devem ver o presente século, como se comportar, mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos. É possível que alguns dos nossos idosos tenham, fazendo uma análise, observado que alguns dos sonhos que eles tiveram não foram realizados. Precisam terem na vida, ver a vida como um dom da parte de Deus, um presente dado por Deus a eles. E por isso, irmãos, devemos levar os nossos idosos a serem gratos. É a visão que os nossos idosos devem ter. E se porventura alguns deles não veem a vida como um presente de Deus, devido a alguns sonhos não terem sido realizados, algumas frustrações que porventura tenham passado, devemos orientá-los, irmãos, a entender que chegaram a tal idade, então foi um presente dado por Deus. Quantos partiram na adolescência, na juventude, e levar os nossos idosos a entender que eles ainda estão vivos, chegaram até aqui, e receberam então esse dom de Deus que é a vida, a longevidade, e que precisam serem gratos, irmãos. Alguns dos nossos idosos vão lamentar: eu estou com 80 anos, eu estou com 90 anos, e é o momento, irmãos, de nós conscientizá-los, irmãos, conscientizar cada um deles, que eles têm 80 anos, é um privilégio, uma honra, passaram por décadas e décadas que muito, como eu sei que já tenho falado, mas reitero por uma fixação, nem chegaram. Partiram com 15 anos, com 18 anos e não puderam desfrutar de tudo aquilo que eles já desfrutaram e levantar então a autoestima deles, irmãos, fazendo entender que Deus os ajudou a chegar até a idade que eles aqui têm, 90, 100 anos de idade. É uma bênção. A longevidade vem de Deus, precisa ficar claro isso, irmãos, essa verdade para os nossos idosos. O jeito que a pessoa encara a velhice se torna realidade em sua vida, e também fazê-los entender que devem encarar esse momento de velhice, irmãos, numa perspectiva boa, numa perspectiva saudável. A terceira idade pode se tornar para uns um pesadelo, pode, mas para outros uma etapa para aproveitar ainda mais os momentos de felicidade. Então, devemos levar os nossos idosos a entender o lado bom de ser um idoso. E um dos lados positivos é que chegaram até
a terceira idade, o que muitos irmãos, infelizmente, tiveram a vida ceifada até mesmo pelas suas escolhas equivocadas e erradas, partiram prematuramente, e os nossos idosos aqui estão vivos, irmãos, e enquanto estiver vida, há uma possibilidade de fazer algo, né, de produzir algo. É preciso envelhecer com sabedoria, não sendo pessoa ranzinza, pessoa turrona, rabugenta, reclamadora, iracunda, que ele está dizendo aqui, pessoas coléricas, né, que tem prazer em se irar, mas não. Quantos idosos nós temos hoje, pessoas bem para frente, felizes, que ainda estão para trazer ânimos para nós mais novos, né? Estão ainda animando outros idosos também. Então essa deve ser a postura. É preciso ter cuidado com a ociosidade, uma vida de braços cruzados, sem fazer nada, né? Já trabalhei muito, não quero fazer nada. Não, irmãos, não podemos, nós no sentido de, né, que já chegamos aí à terceira idade, viver uma vida no ócio, não podemos entregar os pontos como se já estivesse morrido. Então não deve ser assim, viver no ócio, entregar os pontos, mas entender que estão vivos. Então, enquanto estão vivos, a carreira ainda não chegou ao fim. Essa deve ser a postura, o pensamento, mesmo em pequenas porções, claro, devido ao momento, a sua idade. É possível desenvolver tarefas, irmãos, ainda ser útil. Compreensão da responsabilidade dos idosos. Os homens idosos devem ser sábios, respeitáveis, sensatos, constantes, sadios na fé. Tem muito ainda um cristão idoso a nos ensinar. Nos ensine, nos oriente. Aproveite esse momento para nos trazer entendimento, sabedoria sobre as coisas de Deus, sobre essa vida. Conte para nós as suas histórias, o que vocês passaram. Então é o momento de serem sensatos, sábios na fé e nos orientar. As mulheres idosas, da mesma forma, irmãos, devem ser sérias no seu viver, como convém às santas, deve orientar as mulheres mais novas, ensinar as mulheres mais novas, ensinar também como cozinhar, como lavar. Eu lembro, irmãos, da minha vovó, a minha avó materna, Leontina, quarando roupa, colocando roupas no meu avô, roupas brancas, para quarar. Então, eu olhava para aquilo ali e hoje, muitos anos que eu não vejo pessoas agindo da mesma forma. Então, as mais idosas podem ensinar as mais novas o que é quarar, e muitos outros ensinos também dos chás que deve ser usado, chá naturais, ensinar a plantar. Então, os idosos têm muito a nos ensinar, e nós temos muito o que aprender com eles. Devem ensinar as mais novas a serem prudentes também, sensata, boas donas de casa, submissa, seus maridos. Esta carta mostra, a carta aqui, né, que Paulo endereçou a Tito, quando ele estava ali na ilha chamada Creta. Esta carta mostra que elas devem ser mestras do bem, professoras das mais novas, ensinando-as que deverão amar os seus queridos maridos e filhos, como está ali, né? Tito, capítulo 2, versículo 4, versículo 5, ser conselheiro dos mais novos, os idosos, nos aconselhar pela vasta experiência adquirida, a testemunho de vida para a sociedade, fazer também indicações de bons materiais, de livros, irmãos, não só livros teológicos, mas também indicar os clássicos da literatura nacional e também da literatura internacional, servir de exemplo para os filhos, netos e bisnetos. Irmãos, os nossos idosos têm muito ainda a contribuir e nós precisamos estar hoje incentivando para que possa continuar contribuindo para nós
em todas as áreas da nossa vida. A tecnologia é uma bênção, irmãos, mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas. Então, não é a tecnologia em si, mas é como nós a utilizamos. Nós somos responsáveis pelo uso que fazemos. Cuidar dos idosos também é uma semeadura que fazemos para colher os frutos mais tarde. Meus irmãos, chegamos aqui ao fim de mais uma pré-aula. Como foi bom ter estado aqui com os irmãos, querendo o nosso bom Deus, Deus nos dando vida até lá, na próxima lição, a lição de número 8, estaremos aqui falando sobre família, uma obra em permanente construção. Que Deus continue os abençoando. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita, meu Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, e aqui poder fazer uso, Senhor, da tecnologia, das redes sociais, para compartilhar do teu amor, da tua bendita e preciosa palavra. Continue ungindo o meu cérebro, me dando entendimento, sabedoria, compreensão na tua palavra, para que eu continue sendo útil, ó Pai, e sendo usado como um canal, como instrumento, como um vaso de barro nas tuas mãos. Nos dê um dia abençoado na tua presença, ó Pai. Abençoe, ó Pai, cada família aqui. Ó Deus, abençoe os teus filhos que estarão participando dessa pré-aula. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Nós cremos em milagre, no teu poder, ó Pai, porque sabemos que tu és um Deus vivo, o grande eu sou, o eterno, o Deus que fez, faz e continuará fazendo coisas tremendas nas nossas vidas. Entregamos, ó Pai, toda a nossa vida nas tuas mãos e assim oramos agradecidos em nome de Jesus.